Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Débora Mendes, sou psicóloga aqui no Espaço Clínico Florescer e hoje à noite nós vamos bater um papo sobre alimentação saudável no contexto de isolamento social. E para continuar esse papo, eu chamei aqui a Bruna Luz e a Bruna Andrade, que são as nutricionistas que atendem aqui na nossa clínica, né? E para quem mandou todas as perguntas lá na nossa caixinha de perguntas, nós vamos responder aqui. E quem estiver participando aí, sinta-se à vontade também de interagir conosco nesse momento, ok? Andrade, agora é com você aí, se apresenta. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Andrade, nutricionista. Eu sou nutricionista e atendo na área esportiva, clínica, funcional e na área de emagrecimento. Estou atendendo aqui agora com o pessoal da Clínica Florescer e vai ser uma honra estar aqui tirando todas as dúvidas com vocês sobre esse tempo de isolamento e a nossa alimentação. E você, Luz? Olá, boa noite. Prazer, gente. Meu nome é Bruna Luz, eu sou nutricionista. Eu atendo aqui no Florescer Espaço Clínico. Eu sou nutricionista clínica, voltada para emagrecimento, hipertrofia, longevidade. Também trabalho com materno infantil, trabalho com várias áreas. E eu agradeço muito por essa oportunidade. Eu convido vocês a assistirem a live inteira. Foi preparada com muito carinho e dedicação, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando ao longo da live, ou qualquer coisa, anota num caderninho e no final pergunta pra gente que a gente vai responder tudo pra vocês. Então, Bruna, vou chamar por Andrade, como a gente havia combinado anteriormente, né? Nós temos duas Brunas aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de manter essa alimentação saudável nesse contexto que nós estamos hoje, né? Nós estamos isolados, a questão da alimentação correta fica um pouquinho comprometida, né? Porque tem uma questão também de disciplina. A comida agora ela está a um clique, digamos assim, tem iFood, tem Uber Eats, enfim, para receber na porta da nossa casa, na verdade. E aí, assim, poxa, ter aquele tempo para preparar a alimentação, para comer de forma correta, também exige da gente um comprometimento, até mesmo uma organização, não é verdade? Conta aí pra gente, como é que a gente se organiza nesse contexto? É verdade, Débora. E olha, isso tem chegado assim no consultório desde o ano passado, né? Desde quando começou essa questão de pandemia, de isolamento social. Tá todo mundo meio perdido ainda. Ninguém sabe ainda aonde que a gente vai chegar, né? Até onde vai durar essa pandemia, esse tempo de isolamento. E isso acaba impactando diretamente na nossa alimentação, né? No início eu vi muito isso até aqui no Instagram mesmo, nas redes sociais. Todo mundo bem engajado para fazer aquela atividade física todo dia, para fazer alimentação saudável todo dia e cozinhando bastante. Teve até alguns restaurantes que montaram alguns kitzinhos e mandavam para as casas das pessoas, para as pessoas cozinharem sua própria refeição, né? Então tava no início, tava todo mundo super engajado. E agora a gente já vê que deu assim, uma despencada mesmo naquela vontade de comer bem, de ter tempo, até porque todo mundo já está trabalhando, todo mundo já está se virando como pode, né? Então ficou aquela coisa corrida, ficou aquela coisa de, que nem você falou, do iFood, de um clique, da comida rápida, né? E isso acaba que a gente vê que é uma facilidade, né? O fast food é uma facilidade, a comida rápida, mas não é uma facilidade boa, né? Infelizmente. Porque não é sempre que a gente, principalmente nos fast foods, a gente não encontra comida de qualidade, né? Em alguns restaurantes, dependendo do alimento que é usado, a gente pode ainda ser considerado uma alimentação saudável. Mas na maioria dos restaurantes, fast food, mais ainda, né? A gente vê que a alimentação é aquela alimentação ultraprocessada, é aquela alimentação que não faz bem de maneira nenhuma, né? Então, o que que a gente tem que fazer? Se organizar, primeiramente, tá, gente? É uma questão mais de organização.
nessa questão de alimentação rápida, de uma alimentação mais saudável, tá? Não tem jeito, é uma questão de organização. É se organizar uma vez na semana para ou fazer uma marmita, ou organizar o seu dia para você ter um tempo de fazer uma alimentação de qualidade, né? Então, a palavra para isso é organização, porque é muito importante a gente ter no nosso prato todos os nutrientes, todos os macros e os micronutrientes, tá? A gente não pode esquecer os micronutrientes, porque às vezes a gente fica só nos macronutrientes. Ah, eu não vou comer o carboidrato. Ah, eu vou comer o carboidrato. E eu vejo muito isso, principalmente naquele pessoal que está mais focado, né? Aí sai um pouco ali da dieta. Ah, não, eu vou cortar o carbo. Ah, não, eu vou diminuir aqui o carboidrato. Carboidrato, coitado, sempre é o vilão, né? Mas é uma coisa que a gente tem que ter esse manejo, tá? De saber o que você vai comer, saber o que você vai consumir e lembrar que uma alimentação saudável é uma alimentação balanceada, gente, tá? Então, qual é o papel de nós nutricionistas? Nós vamos te auxiliar, né? A montar a sua dieta, nós vamos te auxiliar a te dizer mais ou menos o que você tem que comer, a quantidade que você tem que comer. Mas na alimentação em si, na alimentação saudável, a gente tem que entender que é equilíbrio. Você pode comer de tudo, mas de tudo um pouco. Eu sempre falo isso. Quem come um pouco de tudo, come de tudo um pouco. Então a gente tem que saber diferenciar isso aí. Entendi. E Andrade, aproveitando o embalo, né, nos seus atendimentos, qual é a maior queixa que tem surgido, né? Essa questão desse contexto do isolamento, né? Pessoas, provavelmente você deve ter situações de pessoas que estavam ali seguindo a dieta direitinho, certinho, num outro contexto, né? E depois, meu Deus, o que é que eu faço agora? Nossa, Débora, assim, é disparado, ainda mais esse ano, as pessoas que ganharam peso. Todo mundo que chega lá no consultório fala: meu Deus, Bruna, o que aconteceu? Eu estava seguindo direitinho, mas aí veio essa pandemia e acabou com tudo. Então, é realmente o ganho de peso, tá? Assim, muito grande. É praticamente todos os meus pacientes que chegam no consultório falando sobre esse ganho de peso. Porque além de todo essa pressão, né, da pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer. Agora a gente está começando a ter um pouquinho mais de perspectiva, né? Mas o ano passado, por exemplo, meu Deus, a gente no início estava todo mundo, não, isso vai ser muito rápido. E aí, quando chegou assim do final do ano para o meio, a gente, caraca, o que está acontecendo? Não vai acabar nunca mais essa pandemia. O que vai ser da gente? Então entra aquele desespero, entre as compulsões, a ansiedade, né? E hoje ainda está tendo muitos problemas de ansiedade, né? Infelizmente, muita gente sofrendo aí com esses estresses, porque nós estamos vivendo por um momento muito difícil, né? Apesar de agora a gente estar aí caminhando, eu creio que para o fim dessa pandemia, mas é disparado essa questão do ganho de peso. Até porque quando a gente está num foco, né, a alimentação e a dieta, ela tem muito disso. Da gente estar ali com foco não só fisicamente, mas a gente tem que ter um foco mentalmente também. Porque qualquer coisa pode ser um gatilho para você ter aí uma compulsão alimentar, você pode ter uma ansiedade. Então, quando a gente faz um planejamento, faz uma dieta mais restritiva, principalmente, você tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado de estar, assim, ó, totalmente. Estar conhecendo o seu corpo, estar sabendo os seus limites, né? Então, quando a gente já está nesse processo, principalmente de perda de peso, a gente já tem as influências do meio, então não é fácil, né? O processo de emagrecimento já não é fácil. E quando tem outras coisas externamente acontecendo, fica muito mais difícil, né? Mas é isso aí. Vamos todo mundo aí continuar. Eu falo para eles, falo, gente, vamos lá. Foi uma mudança que ninguém estava esperando, né? Mas a gente tem que se organizar,
tem que se planejar. Eu falo muito com eles da questão do psicólogo também, né? A gente tem que andar um acompanhamento assim, multidisciplinar, né? Principalmente nesse momento de pandemia. A gente tem que andar o Nutri e o psicólogo assim, ó, de mãos dadas ao infinito e além. A relação com a comida, ela é uma relação afetuosa, é de prazer, não é de sobrevivência, né? Você come, a gente come por prazer mesmo. E essa coisa da saciedade, enfim, ela não ter ali vamos dizer assim, uma trava, né? E acaba passando do ponto. E não é só a comida, né? Até a questão da bebida também, que foi uma coisa que realmente cresceu de forma exacerbada nesse período de isolamento social, a questão da ingesta de bebida alcoólica, né? E aí junta isso com as comidas fáceis em casa, né? Que a um clique você tem aquela batata frita gostosa, aquele churrasquinho, né? Só esperando você pegar lá, se você mora em apartamento, né? Só pegar lá na recepção, né? Bom, a gente estava com um probleminha aqui com a Bruna Luz na questão da transmissão, mas já foi resolvido. Bruna, como você, a Luz, tá? Como você atende um público infantil, né? Que faz parte da sua área de atendimento, você tem recebido muita demanda de pais, né, com crianças que estão acima do peso. Como é que tem sido essa conversa? Como é que é orientar esses pais, principalmente, no momento que está todo mundo dentro de casa, esse sistema híbrido, que uma hora é online, outra hora é presencial, que na verdade é o home office para todo mundo. E aí, que orientação, que sugestão que você passa no sentido de contribuir, de ajudar esses pais também na questão da alimentação, de uma rotina alimentar saudável? Porque também, da mesma forma que atinge um adulto, né, e tecnicamente ele é autônomo, ele consegue fazer as coisas, enfim, mas tem uma criança e a demanda é outra e tem pessoas responsáveis por ela, né? E aí, como é que é fazer esse negócio? Então, as crianças elas têm sofrido muito. Eu vejo muitos relatos de pais, inclusive, que tiveram filhos durante a pandemia, que as crianças estão crescendo sem ter contato com outras crianças. E isso é muito prejudicial, porque como é que eu trabalho geralmente com as crianças? As crianças elas não fazem exercício físico propriamente dito, mas elas brincam muito, elas correm muito. Criança tem muita energia e ela precisa gastar essa energia dela. E quando ela não gasta essa energia, ela acaba enfrentando alguns problemas. E um deles que a gente vem enfrentando muito é o ganho de peso, porque as crianças elas ficam estressadas, ficam muito tempo presas em casa, elas não conseguem descer e brincar com as amiguinhas, andar de bicicleta, correr no parque, correr na escola. Então elas acabam brincando muito no videogame, no celular, elas acabam passando muito tempo do dia dela em frente a eletroeletrônicos. Então, elas não têm gasto de energias, consumindo muitos alimentos hipercalóricos. Porque, como foi dito, né? Esse alimento rápido e prático, ele está a um clique de distância. Você não precisa ir até o mercado para comprar, você não precisa ter o trabalho de fazer, você simplesmente pede uma pizza, um hambúrguer e chega na sua casa. E com esse ambiente inteiro de estresse, de isolamento, de não conseguir lidar com isso de uma forma assim saudável e correta, porque realmente a pandemia é algo muito novo, né? Não se tem uma receita assim de como fazer isso da forma correta. Então as crianças elas têm enfrentado muita dificuldade, elas têm relatado muito peso, muitos problemas psicossociais, psicológicos, como por exemplo, muita ansiedade, muita compulsão alimentar. Elas estão tendo muita dificuldade para comer alimentos saudáveis. Elas só querem realmente comer comidas que sejam hipercalóricas e porque essas comidas hipercalóricas elas são realmente gostosas, né? Elas têm um sabor assim agradável. Uhum. Então, depositando o estresse na alimentação. E como eu disse, não estão gastando energia. E aí, com esse alimento hipercalórico e a restrição de exercício físico, de correr, de brincar, elas acabam tendo um aumento excessivo de peso. O essencial que
pode adiantar a fase da verdade, pode aparecimento de espinhos. Então, assim, é todo um contexto. Gera uma cascata de fatores. Entendi. E realmente, eu falo desse lugar como mãe, né? Porque às vezes o alimento gostoso, né? Que é o fácil, e como está nesse contexto de estar dentro de casa e a criança realmente está com essa energia contida, e aí às vezes realmente a fome vem, não é bem uma fome, né? Às vezes é uma ausência de água, enfim, e aí você dá para deixar ele quietinho ali. Não é assim, não, toma aqui um biscoitinho, porque ele está ocupado com uma outra coisa para eu poder fazer outra coisa, entendeu? Então, da mesa, acaba sendo um instrumento, digamos assim, não é o correto, não é o adequado, mas naquele momento você está cansado, você tem coisas para fazer, e aí acaba tendo a mesma função de um tablet e um celular. E isso é um perigo também, né? Porque dependendo da alimentação, do horário, você acaba desenvolvendo, contribuindo para um comportamento alimentar inadequado numa fase que não dá, né? E que realmente traz riscos à saúde dessa criança, né? Dela ficar diabética, problema dentário, né? Prejudicar a rotina do sono, né? E aí, principalmente nessa fase, eu tenho 2 em casa, né? E já tem um que já está na idade de selecionar o que ele quer comer e o que vai comer, entendeu? E eu, enquanto mãe, fico numa saia justa com isso, não é? Porque senão, eu não vou fazer isso, vou tá, ai, que tristeza, vou punir o bichinho, mas só um pouquinho, né? Mas aí a estratégia é a casa da avó. A gente deixa para a casa da avó, porque vó pode tudo nessa hora, né? Andrade, você gostaria de contribuir um pouquinho com essa discussão da alimentação para a criança? Porque não é só a gente adulto que sofre com isso, né? E a criança, ela ainda não tem essa noção de limite, que tecnicamente é para a gente ter também, né? É verdade. Essa questão do limite, né, da alimentação é muito complicada, porque aí no adulto a gente já entra na área da fome emocional e da compulsão alimentar, né? Que são 2 aspectos assim que está acontecendo muito nesse tempo de isolamento, né? Porque a fome emocional, você come ali quando você sente necessidade de algo, não é porque você está com fome. Você come porque você quer se sentir acolhido, porque você quer sentir prazer naquele momento, porque você está triste, porque você está alegre, né? Então, essa alimentação, ela é mais complicada, vamos dizer assim, né? E acontece muito com as crianças também. Infelizmente, é um momento muito difícil que a gente está passando, né? Como a Bruna Luz falou, é o deixar de brincar no parquinho com os coleguinhas, é o deixar de sair para andar de bicicleta, para descer ali na área de convivência, o não poder tá em contato até na escola, né? Então é muito complicado. A dica que eu dou, assim, realmente, tanto para as crianças como para os pais na alimentação, é sempre optar por comida de verdade, sabe? Não ficar buscando só os fast foods, não comer os ultraprocessados, cheios de gordura. É sempre comer o mais saudável possível, aquela comida mais de verdade. Por exemplo, você vai jantar, tenta comer uma comida, você vai almoçar, tenta comer uma comida de verdade. Ou não, eu quero comer um hambúrguer. Em vez de comer um fast food, come um gourmet, que hoje em dia a gente tem, né? Mais acesso ao hambúrguer gourmet, que é com a carne de verdade, que é com alimentos selecionados. Então, sempre tá de olho nessas substituições, que são as substituições mais reais, né? Também não vamos chegar aqui e falar, você vai comer só uma saladinha, você vai comer só aquela alimentaçãozinha. Não. Eu sei que tem dia que a gente não quer comer aquela comidinha, jantar comida. Eu sei que tem aquele dia que você quer enfiar o pé na jaca, mas essa é a minha sugestão para você hoje. Tenta sempre o menos, sabe? O menos vai te dar menos prejuízo. Come uma coisa que seja mais
próxima. Ah, eu vou sair, a gente não tá saindo, né, gente? Vou comer aqui com meus familiares ou com meu marido, vou tomar uma cervejinha, vou comer em vez de comer uma batata frita, vou comer uma mandioca. Em vez de comer algo frito, vamos fazer assado? Sempre pensar nessas possibilidades, sempre comer algo mais saudável do que aqueles ultraprocessados, né? Em vez de você comer, por exemplo, fazer uma tábua de frios com salame, essas coisas tudo, faz só com queijo, faz um franguinho, faz iscas de carne, sempre optando por essa comida mais real, comida de verdade. Então, eu costumo brincar que você é advogada do diabo, né? Essas três coisas que você falou, elas são gostosas juntas. Entendeu? Eu fiquei só imaginando aqui, falei, gente, como é que eu vou separar isso, né? Como é que eu vou comer essas três coisas? Se eu tenho a oportunidade de comer as três juntas, eu vou comer as três juntas, porque as três são gostosas. Mas eu entendi o recado aí. Sempre que possível, né? A gente tentar fazer isso. Aproveitando o momento da fala aí, eu acho que é importante a gente começar a responder as perguntas que nós recebemos, né, durante a semana na nossa caixinha de pergunta do Instagram, né? Eu vou começar aqui pela Bruna Luz, né? Essa foi da Diva, a Divânia, uma amigona minha, e a pergunta dela foi o seguinte: alimentos para melhorar no funcionamento do intestino. E aí? O que você recomenda, Bruna Luz? Então, o intestino é muito importante. Que bom isso. Que bom que ela tem essa preocupação em melhorar o funcionamento do estômago, do intestino. E assim, a gente não pode falar de intestino reguladinho e tudo certo sem falar da água. É, sem sombra de dúvidas, o mais importante. Porque quando a gente está falando de intestino, a gente está falando de digestão. No processo digestivo, a gente precisa da água assim, para todos os processos bioquímicos. Outro ponto que é muito importante, que a gente precisa sempre falar, é sobre o consumo de fibras. A gente está falando nesse contexto de alimentação rápida, fast foods, né? E nesse contexto não entram muitas fibras, entram carboidratos, lipídios e só, apenas. No máximo a proteína ali do hambúrguer, né? Mas a gente precisa muito das fibras. Eu recebo muitos pacientes que relatam, Bruno, eu vou ao banheiro, né? 2 vezes por semana, às vezes nem isso, às vezes eu passo uma semana sem ir ao banheiro. E aí eu faço recordatório, vejo que a pessoa come e cadê? Não tem as fibras lá. A gente percebe essa ausência do consumo de fibras e é algo realmente muito importante, porque assim, o que eu sempre digo, o nosso intestino, ele é praticamente um segundo cérebro. Quando o nosso intestino não está bem, o corpo inteiro adoece, porque no intestino a gente produz muitos hormônios de felicidade, de bem-estar. Então, assim, muitos estudos inclusive relatam depressão ao mau funcionamento intestinal. Então, assim, esses dois pilares, que são a água e a fibra, eles são importantíssimos, importantíssimos. Só que a gente também precisa citar outros pontos que também são muito importantes, como por exemplo, esses alimentos que eles têm muito corante, acidulante, adocicante, todos esses antes da vida, esses temperos industrializados, como por exemplo caldo quinó, sazon, que todo mundo acha que é errado, na verdade ele não é só errado, como ele também é muito prejudicial, ele é muito mais errado do que as pessoas imaginam, porque eles prejudicam toda a nossa microbiota intestinal. Eles tornam o nosso intestino mais permeável, o que é realmente muito ruim, sabe? Então, assim, esses temperos industrializados, esses corantes, esses aditivos, eles prejudicam muito o nosso intestino e sempre em conjunto com a alimentação adequada. Quando a gente tem uma alimentação adequada, ali a nossa base alimentar bem concreta, em si, carboidratos, proteínas, lipídios, todos corretos, com o consumo adequado de fibra e o consumo adequado de água, que é muito importante, a gente tem um funcionamento intestinal muito bom, a gente consegue prevenir várias doenças autoimunes, a gente consegue prevenir várias coisas, sabe? Várias doenças. Quando o nosso intestino vai bem, o nosso corpo todo
vai bem. É uma pergunta muito interessante. Ok. Andrade, essa é para você. Dicas de como agilizar o dia a dia com cardápio nutritivo. Essa é uma pergunta de uma mãe, tá? Uma mãe que trabalha, né? Tem uma situação de cuidar de casa, cuidar de filho e exercer a atividade dela na empresa. Então, Débora, é uma excelente pergunta, né? Aqui no consultório a gente sempre recebe. É muito difícil, na verdade, eu receber algum paciente que tenha o dia a dia disponível, né? Hoje em dia todo mundo tem muitos afazeres, então é muito corrido. E ainda mais nesse processo, né, de isolamento e de uma mãe que está com as crianças em casa, eu sei que é super complicado. Mas o que que eu posso dar de orientação, né, nesse caso? Tenha sempre alimentos pré-prontos, né, na geladeira. Por exemplo, a salada verde. Já lava, higieniza, seca bem sequinha, deixa guardada no potinho, que aí dá para você comer durante a semana inteira. O ovo, né? Ele é muito fácil e ele é muito versátil. Dá para você comer no café da manhã, ele cozido, dá para fazer uma crepioca, dá para você comer à tarde, dá para fazer uma panqueca. Então, o ovo mesmo ele é muito bom, além de ser uma ótima fonte proteica, né? Que é uma dificuldade muito grande, inclusive, né, do brasileiro, de ter uma fonte proteica na alimentação. Isso é uma grande falha nossa de não ter uma fonte proteica, porque nós precisamos de proteína, tá, gente? Então, sempre ter uma fonte proteica, tá? É muito importante. Alimentos pré-prontos, né? Como eu falei, deixar ali a marmitinha, se possível, deixar tirar, né, um dia na semana para preparar essa marmita, deixar ela congelada ou armazenada na geladeira para ir consumindo, deixar algumas porções já meio que preparadas. A fruta, né? É muito importante também consumir aí umas 2 frutas ao dia, pelo menos. Então, já de você pegar ali uma fruta, comer com 1 ou 2 colheres de aveia, você já vai ter a fruta e já vai ter a quantidade de fibras, né? Que você vai precisar aí durante o dia. Os iogurtes também são uma boa fonte, né? De proteína. Dá uma melhorada aí na microbiota também intestinal, que também auxilia nesse processo aí intestinal que a Bruna Luiz acabou de falar. Então, são refeições rápidas que são saudáveis e que dá para você adequar aí no seu dia a dia na correria. As sementes também são muito importantes. Você consumir, só cuidado na quantidade, mas também é legal ter sementes, frutas secas. Então, essas coisinhas rapidinhas também são bem legais para quem tem aquela vida bem corrida. Ok. Luz, essa aqui é para você, tá? Como não se enganar pelos rótulos diets? Essa aqui é a perguntinha da Letícia Macedo. Então, os rótulos, muitas vezes eles acabam sendo um pouco sensacionalistas, né? Eles muitas vezes induzem o consumidor ao erro. Então, assim, é muito importante a gente aprender a ler os rótulos dos alimentos. Porque, por exemplo, a gente pega um alimento e está escrito lá diet. Mas diet de quê? Porque o diet é quando você aproximadamente zera a quantidade de algum nutriente específico, né? Como, por exemplo, diet de sódio. Só que às vezes colocam lá diet como se fosse mentórico, como se fosse de alimento saudável. E se, por exemplo, você quer com sódio bem reduzido, mas se, por exemplo, o seu foco for perder peso, o alimento diet com baixo sódio não vai ser
não vai ter diferença na sua alimentação. Não vai fazer com que você perca peso, não vai fazer com que você... nada. Não vai te ajudar, só vai ser um alimento mais caro. Então a gente precisa realmente ter essa consciência. Qual que é o seu objetivo? Você quer... o que que você quer? E aí você precisa, a partir daí, desse ponto, sabendo o que você precisa, do que você quer, do seu objetivo, começar a ler os rótulos. E é isso. Ok. Andrade, substituir alguns alimentos pelos integrais é sempre a melhor escolha? Sim, assim, depende do seu objetivo, mas sim. Por quê? Além de, por exemplo, o objetivo de perda de peso, né? Qual é a importância do alimento integral? Ele vai te dar mais saciedade, tá? O integral ele foi feito para você ter mais saciedade e também para reduzir aí a quantidade de picos glicêmicos que você vai ter enquanto você faz aquela refeição. Qual é o problema da farinha branca, né? Que a gente sempre está aí batendo na tecla com a farinha branca. A farinha branca, ela, dependendo de como você consome esse alimento, por exemplo, vou pegar o exemplo de um pão, tá? A diferença do pão normal para o pão integral. O pão normal, quando você vai comer ele no café da manhã, por exemplo, você come ele e ele vai te dar um pico de glicemia. Esse pico de glicemia vai liberar hormônio da insulina para abaixar esse pico, né? Para abaixar essa glicemia. Quando a gente está no processo de emagrecimento ou até de alimentação saudável, o importante é a gente sempre prezar para não ter esses picos de glicemia. Por quê? Porque o pico de glicemia vai liberar todos esses hormônios. E o que acontece com a liberação desses hormônios? Acaba desregulando tudo ali. Então, o organismo ele fica meio desregulado, vamos dizer assim, tá? Nesses picos. Então, é muito interessante a gente consumir esses produtos integrais. Por quê? Porque o integral ele vai fazer o quê? Ele vai ser uma linha linear, quase. Então, você vai consumir, não vai ter aquele pico de insulina, pico de glicemia, picos e picos, não. Vai ser uma coisa linear. Você vai comer, por quê? Porque ali tem proteína, tem fibras, né? E eu sempre digo também da opção, porque eu sei que tem gente que não consegue, gente. Eu sei. Tem gente que não consegue comer pão integral, tem gente que não consegue comer o arroz integral, né? E a gente tem que saber lidar aí com o nosso paladar. Qual é a dica que eu dou para você que não consegue de jeito nenhum comer os integrais? Sempre consumir a farinha branca com uma fonte de fibra e uma fonte de proteína, tá? Você consumindo aí juntos, eles vão dar uma digestão melhor, tá? Vão dar uma digestão mais linear possível, mas nunca consumir a farinha branca com pura, por exemplo, a tapioca pura. A tapioca dá muito pico glicêmico. Então, tem que ter esse cuidado, tá? Tem que ter esse cuidado para consumir esse tipo de alimento. Ok. Bruna, essa aí é para você. Quando estou ansiosa e só quero comer gordura, o que fazer? Não pode falar, fecha a boca. Então, né, a ansiedade, ela é algo que tem sido muito relatado, né, devido à pandemia, quarentena e todo esse home office que muitas pessoas têm feito. E, assim, muitas pessoas, elas têm depositado a sua ansiedade no alimento e elas têm aquela fome emocional, como a Bruna disse no comecinho da live, né? Que não é aquela fome fisiológica, a fome de você ficar com fome mesmo, seu organismo precisar de alimento para conseguir se manter. É aquela fome emocional, você precisa de algum alimento específico para poder suprir aquela vontade que você tem de se sentir bem, de se sentir feliz. A maioria dos meus pacientes relatam fome por doces, né? Para poder suprir essa ansiedade. Mas alguns pacientes também relatam, né? Desejo por comer frituras, comer alimentos gordurosos. E como é que eu trato?
A ansiedade geralmente é o que acarreta tudo isso, sabe? A compulsão alimentar, a vontade de comer algum alimento específico. Então, eu sempre trato isso em conjunto. Procuro tratar a ansiedade do meu paciente, o sono dele, porque geralmente eles têm um sono muito desregulado também. E acrescentando sempre exercício físico para poder melhorar a ansiedade, sono. E alimentação saudável, com uma rotina. A rotina é muito importante. Muitas pessoas, elas têm pavor, né, de rotinas, mas as rotinas ajudam tanto, mas tanto no processo de educação alimentar, porque você já tem preparado ali no seu psicológico de, daqui a pouco tá chegando a hora do meu lanche, daqui a pouco tá chegando a hora do meu jantar. Aí, se, por exemplo, meu paciente me fala que sente essa necessidade por comer gorduras, né? O que eu tento fazer? Tento sempre colocar ali substituições que sejam alinhadas com o paladar dele, né? E que sejam mais ou menos parecidas. Se ele gosta de fritura, que fritura que ele gosta? Será que ele gosta de coxinha? Se ele gosta de coxinha, será que a gente consegue colocar ali uma coxinha feita na air fry, sem óleo? Será que a gente consegue fazer, talvez, alguma receitinha dessas? Eu trabalho muito com essas substituições. E isso tem dado muito resultado. Muitas pessoas, principalmente as que têm fome por doce, né? Essa necessidade de comer doce, eu sempre tento acrescentar frutas secas, ou as frutas natura também, com aveia ou no iogurte natural. E assim, tem surgido ótimos resultados com as substituições, a rotina, que é muito importante, né? O exercício físico, porque ele reduz a ansiedade, reduz essa necessidade de estar comendo para poder saciar aquela ansiedade, aquele vazio, né? Uhum. Ok, Bruna. Andrade, vamos lá. Essa pergunta, são duas, na verdade, né? Mas vamos lá. Qual o tempo médio para uma mudança alimentar? E ao extinguir vícios alimentares, o melhor é que seja gradativo ou que se corte repentinamente de forma radical? Então, isso depende muito da pessoa em si, né? Por quê? Porque tem aquelas pessoas que, para ela, é muito mais fácil tirar radicalmente. E tem aquela pessoa que não, que ela tem meio que um apego por aquele alimento. Então, por exemplo, vou usar o exemplo do café sem açúcar, que é polêmico, né? O café sem açúcar. Mas, por exemplo, quando eu falo assim, vamos, seu desafio vai ser tomar café sem açúcar. Tem gente que fala assim, meu Deus, não tira tudo de mim, mas não tira meu açúcar do café. Aí já tem gente que fala, ai, vamos tentar. E aí tem gente que eu falo, né? Gente, para você conseguir tomar o café sem açúcar, você precisa tomar 5 cafés sem açúcar só. Não é 5 dias, são 5 xícaras de café. Então, se você conseguir passar dessas 5, você vai conseguir, você vai ver. Aí tem gente que vem, não, mas eu não consigo, Bruna, eu tenho que tomar, eu vou diminuindo no açúcar. Aí tira o açúcar do café inteiro, coloca só no café pequeno. Aí vai diminuindo gradativamente até que finalmente consegue. E já tem aquela pessoa que não, corta, não quer ver o açúcar nunca mais e dá certo para ela. Então isso é muito individual mesmo, de saber quando que vai tirar, se vai tirar de uma vez ou se não vai tirar. Né? E qual foi a primeira pergunta que você postou? Só um minutinho que eu vou ler aquela novamente para você. Ai. Gente, ela estava aqui, na minha cara. Tá. Ah, tá. E aí, a outra é sobre a extinção desse comportamento, né? Que você acabou falando aí, que varia de pessoa para pessoa. Se é gradativo, se é melhor radicalmente, mas pelo que eu pude entender, é que vai depender de cada um. Hoje mesmo a gente estava conversando com a Luísa aqui e costumou brincar, a gente falou que nós vamos começar a tomar café sem açúcar. Ela foi só que segunda-feira, porque toda dieta começa na segunda-feira, então com a gente não vai ser diferente. Entendeu? Aí depois a gente conversa se deu certo ou não.
é uma coisa que eu ainda não consegui. Eu gosto de um café forte, com pouco açúcar, né? Mas eu ainda não consegui tomar o café sem açúcar. E nem ela. Mas segunda-feira a gente começa esse negócio aí. Ai, gente, vocês vão ver. Eu falo para todo mundo que você não sabe tomar café quando você está tomando com açúcar. O gosto do café é totalmente diferente. Você consegue saber as Sim, nuances de café. Nossa, é diferente demais. Mas tá quanto à certo. mudança do comportamento, é muito disso, assim. É que nem o tempo, varia de pessoa para pessoa. Mas você vai mudar o comportamento de acordo com o tempo que você vai fazendo. Por exemplo, eu decidi, é muito da questão do decidir, sabe? Que nem as meninas, eu vou decidir que eu não vou mais tomar café com açúcar. Eu vou desenvolver uma estratégia que vai ser boa para mim, mas eu estou decidida que eu não vou mais tomar café com açúcar, né? Então, traçar essa meta, né? De falar, eu vou fazer tal coisa, mas eu vou saber como eu vou fazer, que aí entra essa questão de quando, né? E aí a gente também tem que sempre analisar que tem as questões dos vícios, né? A alimentação não só como os outros, as outras coisas, a gente também tem vício. Tem vício alimentar, tem vício no açúcar principalmente, né? Eu sempre falo, gente, o açúcar é uma coisa que é bem complicada. Porque o açúcar, ele já tem estudos, né, que falam que o açúcar, ele é viciante como a cocaína, ou até mais viciante que a cocaína. E é muito complicado essa questão do açúcar, porque é muito difícil, às vezes, você lidar com essa questão de açúcar. Tem gente que não consegue ficar sem comer um doce. Tem gente que não consegue ficar sem adoçar as coisas. Então, tudo isso vai depender da pessoa que está passando por esse processo e da estratégia que a gente vai usar para conseguir chegar no alvo. Eu acho que é bem isso, é bem individualista, né? Luz, aqui tem uma perguntinha para você. Essa foi do Izam. Quais os alimentos são essenciais para esse momento em que as pessoas não estão se exercitando muito? Eu sou uma delas, né? E aí? Então, o exercício físico, ele tá sempre de mãos dadas com a alimentação saudável, né? Os dois são muito importantes, são dois pesos assim, muito parecidos, muito semelhantes no processo de emagrecimento, hipertrofia, no processo de uma vida saudável. Porque, como eu falei, quando a gente faz exercício físico, a gente libera muitos hormônios que também nos deixam muito felizes, sabe? Além de que, quando você está gastando energia, você consegue regular o seu sono, e dormir bem, você consegue fazer um controle hormonal com todos os seus hormônios. Então, assim, esse físico ele é realmente fundamental. Nesse período que as pessoas estão trabalhando muito em home office, porque antes, por mais que você não fizesse exercício físico, você tinha que ir até o trabalho, você tinha que geralmente, né, pegar um ônibus, pegar um metrô, ou mesmo se você fosse de carro, você ia andar lá dentro do departamento. Algumas pessoas trabalham, né, muito em pé. E agora não, muitas pessoas, eu atendi agora há pouco mesmo uma paciente que diz que o único músculo que ela trabalha é dos glúteos, porque ela só fica sentada. E à noite a única parte que ela fica cansada é essa. Então, assim, tentar fazer exercício, mesmo com essa pandemia, é muito importante. Nem que seja em casa, fazer aqueles exercícios que a gente consegue achar no YouTube. Tentar fazer algum exercício, qualquer exercício que seja, é muito importante. Mas se você não conseguir fazer exercício algum, né, pelos seus motivos, né, é importante você manter uma rotina de alimentação saudável. O problema é que quando a gente para de fazer exercício, a nossa taxa metabólica ela acaba caindo. A taxa metabólica até que continua, né? Mas assim, a gente acaba tendo um gasto calórico menor. Então a gente precisa realmente mudar o seu,
a sua dieta, né, o seu plano alimentar, a gente precisa fazer uma mudança para retirar algumas calorias, né? A gente precisa acrescentar muitas fibras, muitas frutas, legumes, verduras, porque enquanto a gente está se movimentando, a gente está estimulando também os movimentos peristálticos do intestino, né? Fazendo o intestino funcionar direitinho. Então, quando a gente tira também esse exercício, esse hábito, assim, esse sair de casa, esse fazer algum movimento com o corpo, a gente também está tirando esse estímulo do nosso intestino. Então, assim, acrescentar fibra, alimentos integrais, muita água na nossa dieta é muito importante. E assim, no mais, todos os alimentos, eles são muito importantes, eles são essenciais. Os alimentos saudáveis, né, que são o arroz, feijão, a batata, são os carbos bons. As carnes, né, evitar comer carnes fritas, tentar comer sempre assado, cozido, grelhado, muita salada, muitas frutas. As pessoas, elas têm esquecido as frutas, porque depois do almoço mesmo, muitas pessoas têm o hábito de comer o quê? O doce. Só que você pode começar a comer depois do almoço o quê? Uma fruta, uma ameixa. Você pode começar a introduzir esses outros alimentos que também são doces e que também funcionam muito bem como sobremesa, que são uma fonte saudável. E assim, essas mudanças simples podem acabar balanceando um pouco o seu déficit calórico. Não déficit calórico, o seu essa sua perda de atividade física, né? Você precisa realmente reduzir a quantidade de calorias que você está ingerindo para compensar o seu sedentarismo atual. Entendi. Bacana. Andrade, essa aqui é a pergunta da Josi. A menina é fitness, né? E a pergunta é bem específica. Tomo de manhã açafrão, cacau em pó, coco em pó, canela e pimenta. E pimenta caiena, acho que é isso, caiena. O que você acha disso? Então, um shot maravilhoso, né? Eu sempre gosto de passar um shot para os meus pacientes, que o meu paciente sabe disso. Ainda mais com a cúrcuma, né? Que eu tenho paixão pela cúrcuma. Além de ser um super alimento, né? Hoje está sendo muito estudado, principalmente pela questão da Covid, né? A gente já tem alguns estudos falando que ela pode ser um alimento usado no combate da Covid-19. Então, a cúrcuma é um super alimento, né? E a pimenta caiena também, tá, gente? Quando a gente come, faz o shotzinho com a cúrcuma, é importante a gente colocar algum tipo de pimenta, porque a gente precisa da peperina para estar estimulando aí o efeito da cúrcuma, tá? Então é muito legal. Eu só tomaria cuidado com o gengibre, tá? Junto com o cacau em pó, porque são dois estimulantes. Então você vai colocar muito estimulante no seu shot. Então, e o coco, né? Se eu não me engano, tem coco também. Então, o coco, por ser uma fonte aí de oleaginoso, né? Eu acho que não seria tão importante, tão interessante você colocar ele no seu shot. Eu só colocaria o seguinte, trocaria, né, o gengibre e o cacau. Você pode fazer o seguinte, intercalar. Um dia você faz com gengibre, um dia você faz com cacau. Não fazer os dois juntos, porque eles são muito estimulantes, tá? São termogênicos. Não é o gengibre, é o açafrão. Açafrão, cacau. Isso, ó. É açafrão, cacau em pó, coco em pó, canela e pimenta caiena. Ah, sim. Perdão, então. Então, é a canela e o cacau. É isso. Os dois são bem estimulantes. Então, você faz a troca. Você não faz tudo junto. Você pode intercalar. Você faz um dia cacau no shot e outro dia canela no shot, tá? Não é interessante você fazer os dois juntos, tá? Embora o cacau também seja antioxidante, tudo, mas nesse shot que você está fazendo, quem está tomando todo lugar de antioxidante, anti-inflamatório e tudo mais é a cúrcuma, tá bom? Então, seria interessante você fazer cúrcuma, pimenta e um estimulante, que seria a canela ou cacau. E aí, tirar esse coco ralado. Não vejo muito sentido do porquê esse coco ralado sair.
tá bom? Ok. Bruna Luz, tem algum alimento que aumenta a imunidade? Sim, com certeza. Existem muitos alimentos que aumentam a imunidade, né? Então, tem os shots, né? Como a Bruna estava falando. Esses shots, eles são muito bons, né? Própolis é um alimento muito bom, que tende a aumentar muito essa imunidade. Alimentos ricos em vitamina C, no geral, eles também são excelentes. A o açafrão também, é um alimento que existem muitos estudos em diversos aspectos. Eu gosto muito de alguns estudos que relacionam o açafrão com prevenção de câncer, sabe? Então, realmente, os alimentos, eles têm um poder farmacológico maravilhoso, fenomenal. A gente precisa realmente explorar bastante isso. Eles têm muitos chás, muitas infusões que a gente pode fazer e usar desses alimentos naturais em favor da nossa saúde. Olha aí, gente, que maravilhoso. Nosso xodó dos nutricionistas. E assim, pra quem não gosta de consumir, por exemplo, chá de cúrcuma, ou então ele em formato de shot, coloca ele na comida também. Você pode colocar ele no seu arroz, você pode colocar ele no frango, você pode colocar ele nas refeições. Porque muitas pessoas, elas têm uma certa resistência aos shots. Por quê? Porque o gosto geralmente não é tão bom, né? Mas você pode também usar os alimentos no seu dia a dia. Se, por exemplo, você não consegue beber um shot de limão com própolis, tenta fazer separado. Bebe o limão, bebe suco de limão, tenta colocar o limão em alguma preparação que você goste. E aí, mais tarde, um pouquinho, você vai lá com própolis. Tenta fazer separado. Mas é muito importante a gente sempre aproveitar ao máximo esse benefício que os alimentos entregam pra gente, sabe? Realmente uma fonte segura de algo que vai fazer bem pra nossa saúde. Ok. Verdade. Tem algum alimento que pode auxiliar no controle da ansiedade? Né? A gente entende que a psicoterapia ela entra no contexto, né? Porque a nossa relação com a alimentação é uma relação emocional, não é? Mas nesse contexto, pensando num atendimento multidisciplinar, existe algum alimento que pode auxiliar também nesse quadro? Existe sim, Débora. Na verdade, a ansiedade ela está inteiramente ligada com o eixo cérebro-intestino, tá? O que acontece nesse eixo cérebro-intestino? Hoje em dia a gente já sabe que o intestino ele é o nosso segundo cérebro, tá? Então, ele é muito importante, porque é lá que a gente tem a produção de todos os hormônios aí que a gente tem da felicidade, serotonina, dopamina. Então, nesse eixo é que vai ter a distribuição desses hormônios. Então, se você não está com o intestino bom, como é que você vai estar com uma vida, uma saúde mental boa? Como é que você vai ter a produção desses hormônios boa, né? A produção aí da felicidade, a produção do prazer, né? Esses dias mesmo estava até lendo um livro falando sobre os medicamentos, né? Sobre os antidepressivos, que eles captam a serotonina para depois devolver numa necessidade, né? Mas e se a gente parar para pensar, e se a pessoa que não estiver produzindo a serotonina, qual é o efeito que esse medicamento vai ter? Então a gente precisa dessa produção. E como que a gente tem a produção? Cuidando bem desse intestino, gente. O intestino é sério, tá? A nossa microbiota intestinal ela é muito séria. É lá que a gente vai ter a produção de doenças crônicas, é lá que a gente vai ter a produção de várias doenças aí relacionadas, né, a doenças crônicas, diabetes, hipertensão, obesidade. É lá que a gente vai ter cânceres, tá, importantes. Então, tudo isso está relacionado com esse eixo. Então, quais os alimentos que eu vou poder cuidar da ansiedade? Importante. Primeiro, cuidando, né, desse intestino, que é muito importante. Como que eu vou cuidar desse intestino? Comendo muitas fibras, fonte de fibras, que são os pré-bióticos, tá? São fibras aveia, todas essas farinhas aí, farinha de chia, todas essas farinhas, frutas,
as cascas das frutas, principalmente, tá, gente? Não descartem as cascas das frutas. Se você puder, coma também, tem muita fibra. Os probióticos que a gente encontra nos iogurtes, em soluções prontas, né, na farmácia, também as kombuchas, os kefis também, né? Então, todos esses alimentos estão relacionados com a saúde intestinal. E na saúde intestinal, a gente vai ter a boa produção desses hormônios. Outra forma também da gente ter a produção desses hormônios, a atividade física, né? Que vai levar aí a aumentar essa produção de serotonina, de dopamina. A banana também, ela é uma boa fonte aí de liberação da serotonina. Então, esses alimentos são muito importantes, tá? Então, o cuidado relembrando vocês, o cuidado da saúde intestinal. Então, se você tá aí com desconforto intestinal, não tá com uma saúde intestinal boa, procure ajuda, tá? Vá no nutricionista, porque é muito importante estar com essa saúde intestinal bacana. Ok. Bruna Luz, uma perguntinha que apareceu aqui na interação online, né? Aquela sopa Vono é inimiga? Entendi. Como é que foi a pergunta? Aquela sopa em pó, em saquinho, Avono, Ah, sim. aquela que você vai colocando água, se alimente em 3 minutos, entendeu? A lei do menor esforço, ela é boa? Tá liberada? Gente, não. Então, assim, esses alimentos ultraprocessados, no geral, eles são, como a gente estava falando agora há pouco, né? Eles são muito prejudiciais para o intestino, gente, muito, muito mesmo. Essa sopa, eu confesso que eu não conheço. Eu tô aqui associando aquelas sopas tipo macarrão instantâneo, né? Essa sopa? Você conhece essa sopa? Você conhece essa sopa Vono? Eu E aí? Não, nada bom. Bom, a gente nem geralmente, precisava. elas são muito cheias de sódio, porque, pensa, um alimento, que ele tem que ter vida de prateleira, ele tem que ter algo ali para deixar ele, segurar ele para consumo, né? E como é que prolonga a vida de prateleira desse alimento? Excesso de sal e excesso de açúcar ou excesso de óleo. Não tem jeito. É um desses três. E é uma coisa que a gente sempre fala. O alimento tem uma vida prolongada, pode perceber, esse alimento ela vai tirar essas prolongadas vidas dele da sua. Então, não se alimente desses alimentos que têm a vida prolongada. Ok. Luz, uma perguntinha aqui, ó. Pipoca de micro-ondas é quase que diária na vida dessa pessoa que mandou aqui, né? Pode isso, Luz? Gente, a pipoca de micro-ondas, ela tem tanta gordura hidrogenada, mas tanta gordura hidrogenada. Se você algum dia tiver curiosidade de pegar uma pipoca, abrir ela e olhar dentro, é uma manteiga. Tem mais manteiga ali, né? Gordura hidrogenada é praticamente a manteiga, do que pipoca em si. Sem falar que o nível de sódio é altíssimo, super elevado. E o sódio, junto com muitos corantes, tudo artificial, gente. Muito sódio, muito corante, tudo artificial, o consumo ele não combo tudo que faz mal ali. E esse consumo, ele é muito prejudicial, porque se for algo esporádico, tudo bem, o nosso organismo ele é abalado, mas aí a gente consegue depois repor, né, consumindo mais fibras, consumindo os alimentos certos, tudo certinho, seguindo o plano alimentar. Então, assim, se for de vez em quando, a gente consegue, sim, trabalhar como uma exceção. Mas sendo a regra, é realmente muito
Vamos tentar trabalhar, vamos comer. Tem aquelas pipoqueiras que a pipoca sai quentinha, sabe? Sai muito gostosa, sai crocante e sai sem gordura. A gente só coloca a pipoca ali e a pipoca sai com zero gordura. Aquela pipoqueira é excelente para quem gosta dessas pipocas, porque ela é uma opção saudável. Nela, como ela sai bem quentinha, você consegue pegar a manteiga de verdade, né? Ou então óleo de coco, se você gostar, mas é muito comum, as pessoas preferem manteiga, né? Você coloca a manteiga ali em cima e você consegue, primeiro, regular a quantidade de manteiga, de gordura que você está acrescentando naquela pipoca. E segundo, controlar também a quantidade de sódio. Porque as pipocas de micro-ondas têm muito sódio. E é muito importante isso, porque a pipoca ela é excelente, gente. A pipoca é um alimento super rico em fibra. É uma excelente fonte de fibra. Muito, essa pipoqueira, excelente, maravilhosa. Quem não tem condição de comprar essa pipoqueira, também é possível fazer pipoca sem óleo no micro-ondas. Com aquelas vasilhinhas de vidro, aí a gente coloca um pouquinho de água, tampa. Se quiser, depois eu explico direitinho como fazer no micro-ondas. Também fica muito boa. E assim, não deixem de comer pipoca, gente. Pipoca é realmente excelente. Mas, por favor, procurem fazer de outras formas, de todas as formas possíveis. A de micro-ondas é a pior. Tá certo. Andrade, vamos encerrar aqui com a última pergunta para você e ao final disso a gente encerra a nossa live. A perguntinha aqui é: açúcar demerara é mais saudável? É sim. Quando a gente fala de açúcares, é muito importante a gente ver o processo de clarificação e de industrialização. É importante você ver quando você for comprar o açúcar, a cor do açúcar. Não sei se vocês já perceberam, mas tem aquele açúcar cristal, que ele é bem branquinho. Tem o açúcar demerara, que ele já é mais escurinho. Tem o açúcar, antes do demerara tem aquele açúcar orgânico. Aí tem o açúcar demerara, que é mais escurinho, e tem o mascavo, que ele é o mais escuro de todos, né? Então, quando a gente fala de açúcar, quanto mais escuro, ele é mais saudável, porque ele é a própria cana, vamos dizer assim, tá? Quanto menos processado, mais saudável é. Isso é assim regra para todos os alimentos, gente. Quanto menos processado, melhor. O açúcar cristal, qual é o grande problema do açúcar cristal? Além dele ser ultra processado para ele ficar branquinho daquele jeito, tem outras coisas aí envolvidas nessa clarificação dele, né? Para ele ficar clarinho assim. Tem alguns fatores envolvidos. Então é muito importante vocês olharem essa questão da cor do açúcar, tá? Então, sim, o açúcar demerara ele acaba sendo mais saudável do que o açúcar cristal, por exemplo. Ok. Então, tá chegando algumas perguntinhas aqui. Vamos finalizar daqui a pouco. Ô, Luz, uma perguntinha aqui é se a banha de porco é melhor do que, né, o óleo e as outras coisas que a gente usa para fazer alimentação. Então, tudo depende. A banha de porco é melhor do que o quê? E para qual fim? Porque, assim, por mais que seja uma gordura que seja relacionada à aterosclerose, problemas cardíacos, a gente também tem que pensar por outro ponto. A gordura de porco, diferente do óleo de soja, que é o mais usado no Brasil, ela não é um alimento transgênico. E qual o grande problema do transgênico? O alimento transgênico ele é modificado artificialmente no laboratório. E por mais que existam milhões de estudos que digam que ele é seguro para a saúde, a gente tem sempre que ter um pé atrás, porque quem financia esses estudos é a própria indústria, né? Então, assim, a gente precisa saber qual o seu objetivo, o que você quer. Porque, por exemplo, nós temos muitas opções também de. Eu queria estar falando para temperar comida, né? Para temperar comida, a gente também tem outras opções de óleos que não estão relacionados com aterosclerose, estão relacionados em um nível menor. Como, por exemplo, nós temos o óleo de coco, nós temos o óleo, nós temos o azeite de oliva, que também é uma excelente opção. A gente só precisa tomar cuidado com o ponto, né? Porque a gente precisa verificar direitinho se esse azeite não está sendo queimado, né? Porque quando a gente coloca o azeite na panela, alguns azeites
queimam, tem o ponto de fumaça, que ele começa a queimar e subir aquela fumaça branca, aquilo é também muito prejudicial para a sua saúde. Então, assim, a gente precisa saber qual preparação, qual o fim. Para todo alimento, para cada preparação, a gente tem um tipo de óleo específico e apropriado para aquela preparação. A banha de porco ela é muito boa para muitos fins. Ela não é um alimento que deve ser crucificado, porque hoje em dia a indústria ela tem isso, né, de querer demonizar alguns alimentos. Às vezes demonizam o ovo, às vezes demonizam o leite. A gente não precisa demonificar nenhum alimento. A banha de porco é um alimento muito bom, um alimento excelente. Só precisamos ter cuidado com isso, né, com alguns pontos. Ok, então. Gente, eu vou encerrar aqui. Primeiro eu quero agradecer a participação da Bruna Andrade, da Bruna Luz, em topar e fazer isso, né? E de estrear a primeira live da Florescer Espaço Clínico. Foi muito bacana dividir esse momento aqui com vocês. Quem aí do outro lado tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, ficou interessado em agendar uma consulta com a Andrade ou com a Luz, tem o nosso Instagram, né? E lá tem o nosso contato telefônico, enfim. Né? Nós funcionamos aqui, para quem não sabe, a Florescer Espaço Clínico, ela fica aqui na QI 25 do Guará 2, né? E além da Bruna Luz e da Bruna Andrade, nós temos uma outra nutricionista, que é a Ritiele, que vai aparecer em outro momento, conversando sobre um outro assunto nessa área de nutrição, tá? Mas no mais, meninas, muito obrigada, tá? Por toparem isso. Foi muito gostoso bater esse papo com vocês. Eu espero que você que aí em casa acompanhou tenha gostado. Tá? Qualquer coisa, manda mensagem pra gente aí no particular, ok? E a gente vai ficar por aqui, tá? Uma boa noite e até a próxima. Tchau. Boa noite. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Débora. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Muito obrigada por essa oportunidade. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa conversa, do nosso bate-papo. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Estamos sempre aqui dispostos e disponíveis também para responder você, tá bom? Ok. Tchauzinho, gente.